em um estado. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Jornal do Rio. Infelizmente, começamos o Jornal do Rio com uma notícia muito triste. Vamos falar da morte de Beth Carvalho, a madrinha do samba. A gente tem informações ao vivo sobre a morte de Beth com a repórter Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Beth Carvalho, de 72 anos, estava internada aqui no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o início do ano. Segundo informações da assessoria de imprensa aqui da unidade, ela sofreu uma infecção generalizada e acabou não resistindo. Ela que morreu no fim da tarde de hoje, por volta das 5h30 da tarde. A gente ainda não tem informações sobre o sepultamento de Beth Carvalho. Ela sofreu durante muito tempo, desde 2009, Thaís, com problemas na coluna, inclusive cancelou diversas apresentações por causa desse problema e teve até uma ocasião curiosa. Ela que se apresentou com um grupo Fundo de Quintal, que é criado ali, se formou no Cacique de Ramos. Ela que se apresentou deitada em uma cama, junto com o grupo Fundo de Quintal lá no palco. Ela fez essa apresentação. O grupo Fundo de Quintal, que é criado lá no Cacique de Ramos, de onde inclusive veio esse apelido de madrinha do samba, Thaís. Ela que deixa um enorme legado, obrigado para Marcele, e muitos afiliados com um grande peso no samba para seguir adiante aí com essa renovação do ritmo. Agora a gente tem imagens de um caso impressionante que chegou através da participação de um ouvinte da Rádio Band News FM, o taxista Jorge Schweitzer. Pois é, olha só esse cara aqui, vestido com a roupa da Conlurb, um gari. Ele foi identificado pela polícia. Ele é o Marcos Felipe Serafim Amorim. Ele vem usando esse uniforme da Conlurb para praticar assaltos nas regiões das zonas ali, principalmente norte e sul do Rio de Janeiro. Ele foi identificado pela delegacia de Botafogo. A delegada Monique Vidal entrou em contato com a gente para falar que, de fato, ele já foi identificado por 2 vítimas nesse mesmo tipo de atuação, vestido com o uniforme da Conlurb. Nós entramos em contato, com a empresa pública do Rio de Janeiro para saber se tinha algum posicionamento. Eles disseram que não, que é um caso de segurança pública. A polícia investigando. Quem tiver informações, entrar em contato com o Disque Denúncia. Vamos falar de outra história, de uma farsa em um presídio de Magé que foi identificada. Mas dessa vez não era para aplicar golpes, não. Era para derrubar a direção da unidade. Acompanhe a reportagem de César Cavalcante. A farsa foi percebida depois que a SEAP apreendeu 140 celulares e teve acesso ao conteúdo de conversas entre os detentos da penitenciária Romero Neto, em Magé, em que eles discutiam as estratégias para acusar a direção do presídio de facilitar a entrada de aparelhos celulares. Mas já que nós não estamos podendo ficar com o telefone na pista durante o dia, vamos não botar a cara de ninguém, não. Vamos fazer os vídeos cabulosos e jogar na imprensa que vai derrubar a direção, pô. Há 2 semanas, os presos divulgaram um vídeo afirmando que agentes penitenciários vendiam aparelhos celulares. Isso daqui não é família, isso aqui vem na mão da polícia. Os presos que apareciam nas gravações foram identificados e vão responder a um novo processo criminal. O que eles queriam de verdade? Se livrar de alguém que estava cobrando muito e trabalhando certo. Em 15 dias, a equipe do Romero Neto já tinha apreendido 80 celulares. Se os celulares resistem nos presídios, é de dentro deles mesmo que tem havido uma nova ordem por parte das facções criminosas. Informações obtidas com fontes da SEAP revelam que chefes de organizações criminosas têm proibido a queima de ônibus como reação a operações policiais. O receio é que o preso seja levado para uma penitenciária federal e colocado em um regime diferenciado.
sem direito a visitas íntimas e com encontros apenas no parlatório. Segundo a FETranspor, este ano foram incendiados apenas 2 coletivos em represália de criminosos. No mesmo período do ano passado, foram 23 casos. Estamos de volta com o Jornal do Rio, agora sim com a presença ao vivo conosco do governador do estado, Wilson Witzel, que vai tratar dos principais assuntos envolvendo aqui o estado fluminense. Obrigado pela sua participação, governador, aqui no Jornal do Rio. Obrigado, Thaís Dias. É uma imensa honra estar de volta aqui à Rede Bandeirantes Televisão para nós falarmos sobre os 100 dias do governo do estado do Rio de Janeiro, que nós estamos tendo a honra de dirigir diante das eleições que foram realizadas recentemente. Governador, já que a gente acompanhou a reportagem agora sobre o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, a gente sabe que a situação é muito ainda deficitária, que os presídios do Rio de Janeiro têm um efetivo de verdade ali de mais de 24 mil presos, além da sua capacidade. O senhor tem um projeto de presídio vertical. O que isso na prática vai implicar? Vai conseguir dar vazão a essa demanda do Estado? E qual a diferença dele para o presídio comum? Aqui a gente inclusive tem as imagens. Exatamente. Thaís, esse é um projeto muito importante para a modernização do sistema penitenciário no Brasil. É uma iniciativa da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Este presídio ele tem capacidade para 3.500 presos, podendo chegar a 5.000 presos. É a utilização de um espaço reduzido para verticalização e customização, ou seja, redução de custos para a vigilância. E, ao mesmo tempo, ele tem uma área que é uma área onde será destinada ao trabalho do preso e também para a orientação para o retorno à vida em sociedade. Nós precisamos recuperar os presos para que eles saiam melhores do que quando entraram. E separarmos, evidentemente, aqueles presos de maior e menor periculosidade para, enfim, podermos dar esse cumprimento à lei de execução penal. Então, é um modelo que realmente vai permitir que nós possamos dobrar a capacidade de aprisionamento. Hoje, como você mencionou, nós estamos com um déficit de mais de 25 mil vagas e esses presídios poderão suprir esse déficit com qualidade e também com menos custo para o Estado. A ideia é que cada modelo desse daí saia por volta de 85 milhões de reais. E previsão, governador, já para começar, parceria público-privada, como é que vem a verba também? Nós estamos estudando a possibilidade de uma parceria público-privada, mas conversando com os agentes penitenciários, dada a qualidade do nosso trabalho hoje, que está sendo desenvolvido à frente da Secretaria de Administração Penitenciária, o custo da gestão diretamente pelo Estado é menor do que se fizermos a privatização. A vantagem de ter, na verdade, não é privatização, a parceria público-privada é que nós teremos profissionais que hoje não temos no quadro da Secretaria de Administração Penitenciária para ressocialização. Então, talvez tenhamos que partir para um modelo híbrido com a contratação desses profissionais e, portanto, ter a capacidade de operar esses sistemas verticais. Serão construídos os primeiros lá em Jericinó mesmo, na área de Bangu, onde nós precisamos ter maior capacidade. Você tem uma noção, hoje os presídios em média têm capacidade para 500 presos. Tem alguns que têm a lotação de mais de 1.000 presos nesses ambientes, que é absolutamente inadequado e alguns acreditam que quanto pior, melhor, né? Deixa o sujeito largado lá, jogado lá. O problema é que ele volta para a sociedade. Quando ele voltar, ele volta mais animal do que quando entrou. E colocamos em risco a liberdade dos nossos cidadãos. Então, é uma ideia equivocada de achar que não precisa cuidar do preso. Nós precisamos cuidar, sim, para poder melhorar a situação da sociedade. E a gente vai voltar já já com o Jornal do Rio. Vamos falar mais sobre segurança, vamos falar ainda sobre saúde e educação. Eu espero você. Jornal do Rio.
Estamos de volta com o Jornal do Rio e hoje estamos recebendo o governador Wilson Witzel, que está tratando das principais questões do Estado. E a gente começa mais uma vez falando sobre a questão da segurança pública. Hoje foi anunciado o Barra Presente, esse projeto que vai chegar agora à Zona Oeste do Rio de Janeiro a partir de junho na prática. Algumas outras áreas vão ser contempladas já nos próximos meses, no próximo ano. Por exemplo, Baixada Fluminense está na lista? Thaís, esse é um programa muito importante e é bom mencionar aqui que a ideia da criação desse programa partiu dos próprios oficiais da Polícia Militar. Uma Polícia Militar muito qualificada que pensou esse projeto para que a população tivesse ali um contato mais próximo com o policial e também acompanhe ali assistente social. É um trabalho diferenciado que deu muito certo. E vamos agora para a Barra da Tijuca. Pegamos um estado destruído financeiramente. Estamos recuperando. Em relação ao trimestre do ano passado, são 900 milhões de reais a mais, quase R$1 bilhão a mais em relação ao trimestre do ano passado em termos de arrecadação. Mas, infelizmente, não é suficiente. Portanto, os empresários resolveram ajudar. Vão fazer uma doação de 12 milhões de reais, será suficiente para nós implantarmos o programa Barra Presente. E também tem o compromisso de levar para a Baixada Fluminense o programa Segurança Presente, além da região de São Gonçalo. Então, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar para ainda nesse semestre. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve comigo essa semana, almoçando comigo, e disse que vai trabalhar para mais de 40 milhões de reais serem apresentados da emenda de bancada para podermos investir, especialmente na segurança presente da Baixada Fluminense, São Gonçalo e também na Zona Oeste. Vamos falar um pouco sobre o combate às milícias. Eu queria que o senhor avaliasse, em relação às críticas que o senhor recebeu, de que não estaria combatendo de forma veemente esse tipo de facção. Recentemente, em conversa, inclusive, com policiais militares, a Corregedoria está atuando. Como é que está esse foco em relação às milícias no Rio de Janeiro? É uma facção muito violenta, que está com uma expansão muito grande, né, governador? São duas situações muito distintas. O tráfico de drogas, ele age na ostensividade, com armamento pesado, armamento de guerra, exatamente como hoje nós apresentamos lá no Palácio Guanabara, uma metralhadora .30 capaz de matar homens em fileira. E a milícia age no subterrâneo, né? Ela é uma organização mafiosa, né? O tráfico é uma organização voltada para o terrorismo e a milícia é mafiosa. Mas muitos daqueles que vêm criticando, na verdade, é uma posição da oposição, né, que foi derrotada nas eleições, que quer colar em mim a imagem de que eu não combato a milícia. Mas isso é mentira, porque nós já aumentamos em mais de 700% a investigação em relação à milícia, ao crime organizado. E estamos prendemos lá na favela da Rio das Pedras, na Baixada Fluminense, estão sendo presos, estão sendo duramente atingidos. Governador, esses presídios verticais que devem sair do papel, como o senhor falou, vai ter mais espaço para os milicianos? Porque a gente sabe que hoje só o Bandeira Estampa, com aproximadamente 500 vagas, recebe esse tipo de preso, né? Não falta espaço para colocar bandido. Essa é uma diretriz da nossa campanha e do nosso governo. Espaço a gente arruma. Nem que nós tenhamos que conseguir um navio para botar fundeado na Baía de Guanabara e colocar esses cidadãos presos, esses bandidos presos. Nós temos espaço para colocá-los. Serão presos. E por falar na questão de atuação no combate à criminalidade, um caso que ainda gera muita polêmica em relação aos snipers, né? Aqueles atiradores de elite. Eles estão atuando hoje, por exemplo, no Complexo do Alemão, com 3 presos, 6 fuzis apreendidos, como o senhor mesmo falou, uma .30. Tinha sniper atuando e como é que é a atuação deles? Tinha, vários. Né? Estavam hoje, inclusive, presentes lá no Palácio Guanabara, a equipe do BOPE com os policiais que atuam com esta missão especializada. Faz parte da atuação, diante do cenário que nós vivemos hoje, né, com os terroristas do narcotráfico portando armas de guerra, a nossa polícia precisa ter gente especializada para neutralizar e abater criminosos que estejam de fuzil, estejam usando armas de guerra. Eles agem. Agora, a atuação desses policiais é feita de acordo com o comando da operação. Cabe ao governador propiciar os meios necessários para que as tropas tenham condições de agir. E nós estamos fazendo como se faz em qualquer lugar do mundo.
Tem atirador de elite em Paris, tem atirador de elite em Chicago, onde hoje tem uma imensa guerra entre gangues, e tudo isso é necessário. O Rio de Janeiro tem áreas conflagradas e precisa da atuação desses policiais para evitar um mal maior. Então, estão agindo sim, como sempre agiram, e agora, evidentemente, com o devido esclarecimento de que a polícia age acobertada pela legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, que vigora desde 1940. Dá muito o que falar esse assunto. A gente volta já já no próximo bloco do Jornal do Rio com o governador Wilson Witzel. E esse vem com banco de couro. Posso? O Jornal do Rio está de volta e seguimos com a nossa entrevista com o governador Wilson Witzel. Governador, eu queria começar perguntando de alguns casos emblemáticos que o Carioca, o Fluminense, ele ainda sente falta de uma resposta. Por exemplo, o caso da juíza Patrícia Scioli em São Gonçalo, em que policiais foram acusados desse crime, mas a gente ainda não tem uma solução de fato. O senhor tem andamento em relação a esses casos também, né? Exatamente, Thaís. Importante mencionar também a questão da milícia. Nós prendemos aquele que é considerado o número 2 da milícia no Rio de Janeiro. E a Polícia Civil também, com a gestão do secretário Marco Vinícius, conseguiu a apreensão de 5 milhões de reais desses criminosos. Em relação à Muzema, nós também fizemos já a representação, obtivemos a autorização de prisão decretada pela polícia, pelo judiciário, de 2 daqueles que construíram os prédios do Muzema. Então, em relação ao caso Patrícia Scioli, o Tribunal de Justiça, ele já confirmou a condenação
do coronel Cláudio, que foi um dos responsáveis. Comandante do batalhão à época. Comandante do batalhão à época. E, veja, esse é um procedimento que está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que eu pretendo encaminhar um projeto de revisão. Eu não posso demitir um policial, um oficial da Polícia Militar que tenha cometido um crime, mesmo após ele ter sido condenado. Eu preciso mandar ao TJ novamente, Tribunal de Justiça, para confirmar essa demissão, vem para o governador e o governador, enfim, demite. Mas agora o senhor quer mexer nisso? Quero mudar isso daí através de um projeto de emenda constitucional, porque eu considero isso um privilégio. Já comuniquei isso ao secretário da Polícia Militar. Nenhuma outra categoria tem esse privilégio e nós também pretendemos acabar, assim como eu sou contra o foro privilegiado. E esse oficial, assim que chegar na minha mão, imediatamente eu vou demiti-lo e vou acabar com a remuneração que ele está recebendo. Governador, rapidamente, só para a gente poder ter aí tempo para falar, sobre a questão da saúde. O governo anterior ele não estava repassando os 12% na área de saúde. O senhor está conseguindo repassar integralmente? É quase que impossível, diante da situação financeira que nós estamos vivendo hoje, chegar a 12%. Nós vamos tentar, mas a nossa perspectiva é chegar quase a 12%, chegar a 11%. No fim do ano? Até o final do ano. Então, é muito boa a perspectiva. Nós estamos voltando a repassar dinheiro para os municípios, coisa que não acontecia há alguns anos. Nós já investimos no Hospital da Posse 10 milhões de reais. Então, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal do Rio, trazendo esses esclarecimentos importantes. Até uma próxima. Obrigado. A gente volta já já com o Jornal do Rio e a série O Rio pelos Cariocas. Eu espero você. E nessa semana de mudanças aqui no Jornal do Rio, seguimos com o segundo capítulo da série O Rio pelos Cariocas. Hoje a gente vai falar das belezas naturais da cidade de todos os ângulos. Acompanhe a reportagem. Rio de vistas espetaculares. Podemos escolher do mar a montanha sem precisar rodar muito. E o melhor é que, independente do ângulo que você escolher, a cidade está sempre assim, ó, maravilhosa. Se a montanha for sua preferida, nós temos. Faço trilha desde muito pequenininho, né? Meus pais me incentivaram a fazer trilha. Desde então, quando eu comecei a entender melhor o que era isso, eu comecei a tentar vir para os lugares, para a floresta, para explorar. Acho que não precisa falar muita coisa, porque eu gosto de fazer trilha, né? Quando você vem e tem esse visual recompensador aqui. Pois é, são vistas deslumbrantes. Tem gente que não consegue só apreciá-las, tem que sentir. Assim como o Márcio,
um apaixonado por altura. Vem de todo ser humano ter aquela coisa da liberdade, né? De você simplesmente desprender da montanha, tá flutuando no ar. Isso é mágico demais. Então eu me sinto realmente abençoado de estar aqui todos os dias, trabalhando, voando e contemplando como bom carioca. Para outros, a cidade maravilhosa soa como música aos ouvidos. Eu gosto de você. Sempre quis fazer uma música em homenagem ao Rio e aí comecei a juntar várias coisas que eu gostava, várias situações, tanto de praia quanto de música, de lugares para curtir. Eu gosto de você. Cidade gostosa e maravilhosa. Mas é lindo de qualquer ângulo mesmo, é com essas imagens aí que a gente faz um convite para você acessar todas as reportagens do nosso jornal no site band.com.br/Jornal do Rio. Você pode acompanhar todas as matérias que foram ao ar hoje. Mas não poderia ser diferente. Para encerrar o nosso programa de hoje, mais uma homenagem à madrinha do samba, Beth Carvalho, que morreu hoje por volta de 5h30 da tarde, aos 72 anos. Ela que tanto homenageou ao longo da carreira o nosso Rio de Janeiro. Agora a gente fica com um pouquinho mais de Beth Carvalho. Uma boa noite para você. Eu te espero amanhã às 6:50. Até lá. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. Simbora, povo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Repressão do exército.